quer ver. Bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. No final deste mês estaremos a celebrar o Dia da Reforma, recordando nomes como João Calvino e Martinho Lutero, reformadores do século XVI que procuraram redescobrir as verdades bíblicas, entretanto negligenciadas pela Igreja Católica medieval. Mas quem foram estes reformadores? Que fundamentos bíblicos defenderam e qual a relevância dessa reforma para os nossos dias hoje? Vamos precisamente ajudá-lo a compreender todas estas questões e para isso temos como convidados o pastor Dionildo Vidal e o pastor António Barata, ambos licenciados em Ciências das Religiões, e ainda o Rubén Oliveira, arquivista licenciado em História. Olá, bom dia, obrigada por estarem aqui connosco no programa Caminhos. Talvez possamos começar aqui pelo pastor Vidal. Como é que começou a Reforma Protestante? Para considerarmos como a Reforma Protestante começou, há um contexto histórico importante e eu queria salientar que tenho dificuldade sempre em pensar Reforma Protestante. Prefiro que se lhe chame Reforma dita Protestante. Porque o protestantismo foi mais tarde, em 1529, com a Segunda Dieta de Speyer, e a Reforma começou muito mais cedo. Iríamos dizer que Lutero era um homem religioso, pertencente à Igreja, muito destacado, mas começou a ler o Evangelho, nomeadamente a Epístola aos Romanos, e descobriu que, afinal de contas, a salvação é pela fé e pela graça de Deus. Essas verdades estavam esquecidas no catolicismo medieval e também no contexto das dificuldades que havia, da expressão, o domínio papal, diríamos que também a corrupção, a imoralidade, e Lutero estava a lutar com todos esses problemas. Quando ele descobriu isto, parece que de repente se fez luz, não é? Exatamente. Ele então entendeu que a Igreja precisava de reformar. E a reforma é uma necessidade desde os princípios, desde os primórdios. Se nós pensarmos, por exemplo, que a reforma começou bastante mais cedo. Já João Crisóstomo, século IV, é considerado um reformador e isso também sofreu com isso, o exílio e a morte, etc, etc. Então, a reforma começou exatamente pela busca da verdade e a afirmação da verdade. Pastor Barata, mas com certeza que Martinho Lutero não foi descobrir nada de novo, algo que o próprio apóstolo Paulo já tinha escrito na Bíblia no primeiro século, com a revelação divina que Deus lhe tinha dado. Então, que antecedentes é que levaram à reforma? Já foi citado aqui pelo meu colega, Crisóstomo, e temos outras figuras que foram importantes, como Orígenes, Aurélio Agostinho, ou Santo Agostinho, e vimos por aí afora, e sempre a Igreja teve necessidade, 50, 100 anos, de reformas. Há os pré-reformadores. Os pré-reformadores, se nós fôssemos voltar atrás, tínhamos a Ordem de Cister, temos os franciscanos, temos os dominicanos. Tudo isto são ordens reformadoras. Lutero apenas pegou, e era um homem de uma cultura, só lendo as obras dele. Eu tenho agora em mão umas obras que são traduzidas em Portugal, porque nós não temos muito, a nossa história não tem sido assim muito fértil em fazer história da Reforma. E não há dúvida que ele conhecia os filósofos, conhecia a literatura. Portanto, quando nós pensamos no Lutero, pensamos nas 95 teses e que ele não tinha mais nada do que aquilo. Portanto, Lutero pegou no passado e fez o que ouvimos há pouco. Havia uma exploração da ignorância religiosa que a Igreja conhecia, mas não conseguia pôr em prática, e ele, muitos pensavam como ele, mas só ele é que teve a coragem de dar a cara, e para provar isto basta a adesão em poucos anos que a Reforma
se espalhou por todo o norte da Europa e até para o sul da Europa. Portanto, ele tinha já anteriores reformadores e ele só pôs em prática aquilo que realmente era necessário para que o cristianismo voltasse às suas raízes, não raízes históricas, mas às raízes bíblicas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Ou seja, o que está aqui em causa não é mera tradição, é muito mais do que isso, é o povo, o homem voltar para o caminho que Deus mostra. E com certeza, e foi o que ele fez, vivendo, porque ele sempre viveu, e como o meu colega disse, ele fez tudo para se salvar pela fé e pelas obras. E quando descobriu que não estava certo, especialmente quando ele visitou Roma e viu a contradição entre aquilo que se dizia e aquilo que se fazia, ele ficou desapaixonado com essa teologia e voltou-se, pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus para fazer boas obras. É isso que está no princípio da reforma. Vemos então um homem como Martinho Lutero que, ao ler a Bíblia, sente-se desafiado a ser não somente ouvinte, mas também praticante daquilo que a Bíblia mostrava. E foi diretamente à fonte, não é, Rubén? Ele foi diretamente à própria Palavra de Deus. Já mencionámos aqui Martinho Lutero, outro grande nome reformador também foi João Calvino. O que é que nós podemos falar sobre estes grandes nomes que marcaram este movimento da reforma? Martinho Lutero e João Calvino. Quem foram estes homens? Em primeiro lugar, e acho que aquilo que o pastor Barata disse é muito interessante, porque estes homens são cristãos acima de tudo. E fazem parte também da Igreja cristã, então, da cristandade ocidental. E Lutero é de facto completamente diferente de Calvino. Para já é de uma geração anterior. É um homem, é propriamente um monge. Ora, ser um monge naquela altura implicava, ele próprio acreditava no sistema que estava montado, portanto, e ele a pouco e pouco começa a questionar certos pontos. E o debate de Lutero é muito interessante porque ele começa por pequenas questões, que aliás as 95 teses são pequenas questões que ele quer ver debatidas dentro do cristianismo. Portanto, Lutero não é um revolucionário, ele até era bastante conservador em determinados pontos. Mas depois Lutero, como creio que nos grandes momentos da história, não está à espera de que vá acontecer uma coisa que viria a acontecer, que era a ousadia dele em fixar um texto de debate à porta de uma catedral num dia importante, levou a que isso se espalhasse rapidamente por toda a cristandade e que uma série de bolhas que estavam prestes a explodir pela Europa fora começassem a arrebentar. E creio que isso, ele não estaria à espera, ele era um monge, ele estava no seu mosteiro, ia dar umas aulas à universidade e depois disso vê florescer uma coisa que não é dele, que já havia precursores de facto, mas depois vê nascer por toda a Europa uma revolução religiosa, se quiser. Que, por exemplo, vemos em Calvino, que não concorda com Lutero em tudo, que é um homem já é mais novo, portanto, quando Lutero começa a pensar estas coisas, Calvino está a nascer. Calvino não é um monge, nunca foi ordenado, é um homem do direito, e pensa as coisas já um pouco, com um pouco mais de frieza, e vai sistematizar mais o pensamento teológico da Reforma. E isso, ele próprio vai desenvolvendo o seu pensamento. A grande obra dele, As Institutas, tem várias edições que vão sendo aumentadas e revistas gradualmente. E eles são homens que, em muitas coisas, se complementam. Eu diria que, mesmo no geral, eles acabam por se complementar, embora sejam muito diferentes, como disse. Mas são homens, sobretudo, e eu acho que isto é muito importante de dizer, eles próprios, sobretudo Lutero, não queria fundar uma nova corrente religiosa, nem uma nova igreja. Lutero queria reformar aquilo que existia. A própria igreja medieval. Ele queria reformar a igreja que existia. E ele, de facto, começa a pensar em pequenas coisas. Por exemplo, ele tem grandes crises teológicas, porque, como o pastor Brata estava a dizer, ele não percebia como é que poderia entrar no jogo da salvação, na economia da salvação. Deus fazia uma parte e o homem fazia outra. Ele via-se tão insignificante que dizia, não, eu não posso entrar aí, é Deus que de facto faz tudo e nós só vivemos pela fé.
E a partir daí ele começa a questionar uma série de coisas, umas mais teóricas, outras mais práticas, que de facto vão fundar um movimento que tinha de facto alguns precursores, mas só com Lutero é que vai conhecer uma dimensão até política, que é uma coisa que estaria muito longe de passar pela cabeça de qualquer um dos reformadores de então. E quais foram essas grandes transformações sociais operadas pelos reformadores? Eu queria só acrescentar o que o Rubem estava a dizer relativamente à intenção de Lutero. Ele é um homem que anda na busca da verdade. E, aliás, o que o faz ir para o convento é exatamente essa busca pela verdade. E ele não quer fundar uma nova religião. Ele quer reformar a Igreja, mudar a prática, a vivência, desde logo dentro do próprio clero. A história registra coisas terríveis na Idade Média que o clero vivia, explorando, abusando, etc. Mas relativamente à pergunta, portanto... O que é que, no fundo, quais foram as grandes transformações que resultaram, então, destes movimentos? Sem dúvida que a reforma mudou o curso da sociedade, a forma de pensar e de estar. Devo dizer, nomeadamente, que a grande atividade dos pré-reformadores era exatamente voltar a colocar a Bíblia nas mãos do povo em geral. O povo não tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia estava nos originais e no latim, e nem toda a gente dominava essa língua. Nem toda a gente dominava essas línguas. Aliás, os originais eram já línguas mortas e dificilmente o grego já tinha terminado no ano 330, o grego koiné. E as pessoas não tinham acesso. Então, a grande ansiedade dos reformadores foi traduzir a Bíblia para o lado do povo. Do lado do povo, ansioso por conhecer a verdade, por encontrar paz interior, se libertar da opressão, o povo aceitou com agrado. E por isso é que nós vemos em Lutero, não é? O norte da Alemanha abraça a reforma. Do lado religioso, não. Foi visto como uma afronta ao poder ex-cátedra papal. E daí as perseguições foram brutais, desde torturas de toda a ordem, a Inquisição, etc. Foi terrível, realmente. Mas, como eu ia dizer, o conhecimento da palavra de Deus gera no interior do homem sincero uma mudança. Então, a mudança foi em todas as dimensões, do ponto de vista religioso, do ponto de vista económico, do ponto de vista social. Mudou completamente, trouxe à realidade o exteriorizar a verdade que a Bíblia defendia e ensinava. Aliás, Lutero tinha uma máxima muito interessante que era educar para crescer. E é isso exatamente que a reforma provoca. Foram 95 teses que Martinho Lutero fixou publicamente à porta da Igreja, na Alemanha, e é interessante ver como podemos resumir todas aquelas 95 teses em expressões como só a Escritura, só a graça, só a fé. Pastor Barata, como é que podemos entender então só a Escritura, só a graça, só a fé? Acerca ainda dos efeitos da reforma, o mundo das artes, das pinturas, da música... Também foi revolucionado. Foi revolucionado. Que anteriormente, a Renascença, o Erasmo, toda aquela... Ele pegou e deu a continuidade, e quem vê os países luteranos, as artes são importantes na política e tudo isto. E até no direito internacional. Mas acerca de só a graça, só a fé, só a Escritura, e mais... O sacerdócio universal dos cristãos, naquela altura, era uma coisa muito importante, não só dar a Bíblia às pessoas para viver, mas também para desenvolver o cristianismo na sociedade, que estava muito
aquém daquilo que o Evangelho dava. Mas o que é que quer dizer isto? Só a Escritura, só a graça, só a fé e o sacerdócio universal? Quando se diz só a Escritura, é por causa da autoridade, porque a tradição tinha mais autoridade do que a revelação. Valia mais o que o homem dizia do que o que estava escrito. Exatamente, mesmo o Evangelho, Cristo já dizia isto, não é? Portanto, só a Escritura não é que eu lia só a Escritura. Eu tenho 4.000 livros em casa, não há nenhum pastor que tenha 2 ou 3 livros em casa. Lutero conhecia toda a literatura daquela geração. O que é que a sua consciência, depois de interiorizar a salvação, começou a dizer que não é pela fé e pelas obras, mas é pela fé para fazer obras, e não fazer obras para a salvação. Isto é muito importante que se diga. Só a Escritura, portanto, o cânone aceito naquela altura, é que era a autoridade, e ele preferia a autoridade da revelação bíblica do que a autoridade papal, o que Erasmo não fez. Ele peça por dar autoridade à Bíblia. O homem pode dizer o que dizer, ou escrever o que escrever, mas o que está escrito na Bíblia é muito mais válido. Importante do que toda a exegese humana, que muitas vezes não é exegese. Só a graça. Só a graça. A graça significa que o homem, sem a graça de Deus, a sua vontade, é impossível agir corretamente, por causa da sua natureza. Portanto, é a graça de Deus que dá a boa vontade, como Lutero escreveu num livro contra aqueles que exageraram da liberdade humana. Ele escreveu uma obra que todo o cristão devia conhecer, o livre-arbítrio, mas ele escreveu o servo-arbítrio, porque muitas vezes conhece-se a letra, mas não sujeita à letra. Uns conhecem o Criador, mas não o querem o Senhor. Portanto, só a graça significa que sem a graça de Deus não se vai a nenhum lado. E a graça de Deus, que é a capacidade tremenda que Deus tem de nos dar muito mais do que nós merecemos. Lá está, não é resultado das nossas obras, daquilo que nós fazemos. Não vale a pena fazer mais ou menos para agradar a Deus, porque Ele ama-nos da mesma maneira, mas é aí que entra também a fé, não é? Mas há um erro dos dois lados, tanto do lado da reforma como do outro lado. É que muitos acham que a fé chega sem as obras. E chega para a salvação. Mas para o galardão, como está escrito na Bíblia, fé sem obras, Tiago dizia, fé sem obras é morta. E obras sem fé, morta é. Portanto, é preciso juntar as duas coisas. Não para a salvação, mas para o galardão da fé, da salvação. Agora, é a fé em Jesus que verdadeiramente nos salva. Agora, quem tem fé em Jesus também o demonstra através das obras, é verdade. E a questão do sacerdócio universal, o que é que significa? O sacerdócio universal não quer dizer que todos são ministros do Evangelho, que todos são pastores, missionários, líderes, evangelistas. Mas que todos têm a autoridade de Deus para proclamar o Evangelho, com a palavra, com a escrita e com a escritura. A pregação, até a Escritura diz que a fé verdadeira, não a crença religiosa, porque isso é anterior à fé, a crença é uma coisa, a fé nasce, diz Paulo, da pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz a fé, e a fé vai produzir obras. E no fundo, Martinho Lutero, homem usado por Deus, vem precisamente tocar neste assunto. Dentro da Igreja, todos temos um papel para assumir e Deus conta com cada um de nós aqui no seu reino. Tiago, como é que foi possível que a Reforma se tenha afirmado e chegado também a Portugal e prolongando-se ao longo destes séculos? A Reforma, em primeiro lugar, o movimento reformador tem um apoio político. Lutero é um homem que é apoiado pelo príncipe da Saxónia, que vai apoiar e que vai defendê-lo, inclusive é contra as investidas do imperador e do Papa, e vai-se propagando por uma coisa que na altura estava a nascer, que era a imprensa. Portanto, este lado político e o lado cultural vão ajudar, até porque estamos numa época do humanismo. Portanto, como disse o pastor Barato, Erasmo é daquela altura, Erasmo tem debates com Lutero, e as ideias vão-se propagando facilmente. E, portanto, nós vemos pouco tempo depois da Reforma, 1-2 décadas a seguir à Reforma, praticamente toda a Europa tinha fiéis reformados. Tentando resumir, como é que chega a Portugal? Antes do século XIX chega de uma forma muito, diria, sumida. Muito pouca gente conhece, de facto, as ideias reformadoras. Por uma questão, é que no início do século XVI, precisamente quando estas ideias estão a penetrar na Europa, os reis
de Castela e o rei de Portugal chamam a Inquisição para ter um travão em relação às novas ideias, e claramente quem na época é reformador e tem ideias de reforma será perseguido, e os escritos entrarão no índice de livros proibidos. E, portanto, nós temos muita dificuldade em conhecer fiéis antes, pelo menos no Portugal que nós hoje conhecemos, no Portugal continental, na metrópole, porque depois havia um império, isso é diferente. Mas na metrópole temos dificuldade em conhecer fiéis e conhecer a penetração da reforma antes do século XIX. E a partir do século XIX nós começamos a ver na sociedade portuguesa não só a penetração da reforma, mas como de muitos ideais, inclusive políticos, sociais, e estamos no período do liberalismo, e aquilo que nós vamos conhecer nesta época é, de facto, ver uma sociedade portuguesa a mudar e a conhecer uma coisa que a Europa já tinha conhecido 3 séculos antes, ou 4 séculos antes, 3, que era, estava a conhecer, que era a liberdade religiosa, ou seja, a capacidade de eu viver na minha casa, mas saber que o meu vizinho da porta ao lado escolheu ter outra fé, ou escolheu ter outra igreja, e que não necessariamente a minha. Isto é uma coisa que hoje temos mais ou menos por adquirido, e muitas vezes nós não vemos até com bons olhos. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim, e é um progresso, porque talvez o mais íntimo que nós temos na nossa vida é a religião, é o sentido religioso, o sentido também de Deus, e nós o permitirmos que o outro seja diferente de nós na religião, vamos permitir que o outro seja diferente e tome as suas próprias decisões, o que socialmente é muito importante. E isto é, no fundo, acho que a reforma fundou a ideia de tolerância na modernidade. E esta foi, para além de tudo aquilo que foi aqui falado, do ponto de vista social, foi das coisas mais importantes que aconteceu também. Outra das grandes conquistas, já foi aqui citada, foi realmente a Bíblia tornar-se acessível ao povo. Não é? Já não é só o alto clero que tinha a Bíblia, mas a Bíblia passa a estar acessível nas mãos e com a língua que eu entendo, não é? Como é que isso se traduz também nos dias de hoje? A importância de nós termos a Bíblia acessível e podermos lê-la e compreendê-la? É da máxima importância, já foi referido também pelos colegas aqui, a importância de o povo também poder confirmar por si próprio aquilo que lhe é ensinado. Isso quer dizer que Deus também pode falar diretamente a mim. É que não há dúvida nenhuma sobre isso. Deus fala àquele que o busca. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós. Essa é uma verdade irrefutável, experimentada. No meu caso, por exemplo, eu sou um cristão evangélico com 54 anos de vida evangélica. Converti-me com 13, fui o primeiro da minha família, e porque eu comecei a agarrar-me aos princípios daquilo que lia na Palavra de Deus e a vivê-los, os meus 6 irmãos se converteram ao Evangelho, o meu cunhado, porque uma das minhas irmãs já era casada, se converteu, os pais se converteram. Porquê? Porque eles viram que aquele rapazinho de 13 anos mudou completamente a sua forma de estar e de ser. Ora, é isso mesmo que o Evangelho e o conhecimento da Palavra de Deus faz nas pessoas. E o meu vizinho, aquele que me conhece, sabe perfeitamente, como eu tenho ouvido tantas vezes, o senhor é diferente. Mas sou diferente porque a minha natureza é igual à outra, à dos outros. Sou diferente porque eu sou um cristão que sigo as verdades da Bíblia. E essa diferença Deus deseja fazer também na vida de qualquer um de nós, reformando a nossa própria vida e transformando-nos. A reforma é uma coisa constante. É verdade. Infelizmente não temos tempo para continuar a desenvolver este assunto. Muito obrigada pela vossa presença hoje aqui no nosso programa Caminhos. Estivemos então a lembrar os grandes reformadores, Martinho Lutero e João Calvino, que no século XVI lutaram para que as verdades bíblicas e a justiça fossem repostas. O certo é que ainda hoje os valores por eles defendidos persistem e nós queremos que realmente a Bíblia é a palavra de Deus
Só pela graça somos salvos e também por meio da fé em Jesus Cristo. De resto, leia a Bíblia e descubra por si mesmo estas verdades e quão importantes estas verdades podem ser também para si. Para terminar, temos ainda para lhe oferecer um devocional para o acompanhar nas suas leituras bíblicas diárias. Para o receber, contacte-nos através dos telefones e endereços em rodapé e visite-nos também em aliancaevangelica.pt e no facebook.com/Alianca Evangélica Portuguesa. Nós voltamos a estar consigo já nesta terça-feira, aqui na RTP2, às 6 da tarde. Até lá, se Deus quiser.